então mesmo ao nosso último momento deste simpósio. Convido o professor Paulo Castro a ficar já no palco que vai usar a palavra e convido também o professor Ernesto Costa, por favor, a subir. Portanto, para este último momento, que será a sessão de conclusões, síntese e também ideias mais importantes para o futuro. Eu tenho aqui a minha. Ora bem, chegou um grande momento, um momento que todos esperávamos com uma certa sensação de alívio. Alguns de nós, porque temos este sentimento de dever cumprido e, portanto, estamos satisfeitos com isso, mas também com já saudades do futuro, isto é, do próximo evento que iremos organizar sobre este tema. Não sei em que lugar. Sei que o tempo, não sei o espaço, mas sei que o tempo será seguramente 2023. Foi-me pedido para fazer algo que ainda há pouco ouvi um filósofo dizer que eles pensam problemas que não têm solução. Foi-me pedido uma coisa semelhante, que foi tentar fazer uma síntese do que aconteceu neste dia e meio. E um dos aspectos que eu retiro é que nós balançamos seguramente entre o medo e a esperança. O medo do que é que uma tecnologia inteligente nos pode causar, mas também a esperança que possa ser um auxiliar muito importante. Mas se nós balançamos entre estas duas situações, a esperança e o medo, eu sei que há algo que nos governa, que é a curiosidade. E como tal, nós vamos continuar a trincar a maçã, vamos continuar a procurar soluções para os problemas do corpo e da mente. Seguramente faremos isso. Tivemos um dia e meio de sessões muito intensas, encontraram-se várias pessoas com perfis diferentes, tivemos filósofos, tivemos informáticos, juristas, médicos, sociólogos. Eu estou a dizer tudo no masculino, mas vejam uma barra e depois tudo no feminino também, por favor. E foi um debate muito interessante para mim e creio que para todos nós muito enriquecedor. Tivemos 3 keynotes em temas ligeiramente diferentes. O primeiro mais da filosofia da mente, depois tivemos a filosofia da tecnologia e finalmente tivemos um terceiro painel ainda hoje que nos fez perceber melhor o que é a inteligência artificial e também nos alertou para questões da ética e da própria segurança. No meio de tudo isto também fica-nos uma imensa diversidade de opiniões, mas também algumas convergências, e estou seguro, como nós gostamos de conversar por conversar, o importante, se calhar, não é tanto as respostas que conseguimos obter, mas mais as interrogações que vão continuar connosco ao longo do próximo ano até ao segundo simpósio. Mas se eu, uma vez mais, pensar o que é que aqui houve de muito importante ou o que é que sobressaiu para mim, foram sobretudo 2 temas, um tema de natureza mais das ontologias e outro tema mais das questões da ética. E andámos sempre muito com o problema das mentes artificiais, olhando-as de duas perspectivas. Se é possível construir uma mente artificial ou se é possível que as mentes artificiais nos ajudem a compreender as mentes naturais. E houve a discussão, são réplicas, são imitações, são puramente inspirações. E curiosamente, para ser sincero, não falámos muito sobre inteligência. Não esteve aqui tanto a questão o que é inteligência, o que é essa coisa, já que dizem que é inteligência artificial, mas caímos numa coisa assustadora, que é a questão da consciência. E andámos por aqui a consciência para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo. Houve uma discussão muito intensa sobre o problema da consciência. E repito, e não tanto sobre o problema da inteligência. Eu guardo a minha opinião, não vou, aliás, eu tive ocasião para expressar isso, não creio que essa seja a questão que nos deva ocupar, seja, sobretudo, os computer scientists, os filósofos, penso que eventualmente, mas essa parte esteve em debate. Como também debatemos a questão
da vida artificial, o seu significado, se vida artificial é vida, andámos a discutir muito esses aspectos. E, finalmente, no segundo ponto, a questão da ética. Tivemos aqui grandes debates sobre as implicações legais. Vamos ou não vamos considerar as máquinas como entidades que têm uma personalidade jurídica, da mesma maneira que eu tenho, que as empresas têm hoje em dia? Quais são os perigos para os governos, para as sociedades, para a democracia, pela existência de máquinas que têm essa capacidade de decisão autónoma? E, finalmente, se será possível fazer um desenvolvimento de inteligência artificial que seja ético no próprio desenho, logo à nascença, e que, de alguma forma, tenha, vou usar a expressão que eu não gosto, consciência dos valores e das limitações daquilo que pode fazer ou não. Por isso, na minha modesta opinião, estas foram as coisas com que eu vou sair daqui. Portanto, na realidade, eu não estou a fazer a síntese deste encontro, deste primeiro simpósio, estou a fazer a minha síntese deste simpósio, e é com isto que eu irei para Coimbra, a cidade dos estudantes. Porque, em última análise, e termino com esta observação, o pai da linguística moderna, Ferdinand Saussure, no seu livro, que é a Bíblia para os linguistas, que foi o ponto de arranque da linguística como ciência, diz que é o ponto de vista que cria o objeto. Portanto, é a maneira como nós olhamos para as coisas que vai, no fundo, criar a realidade. Eu aqui dei-vos o meu ponto de vista sobre este simpósio. Eu espero que regressem todos bem a vossas casas e que levem na vossa mente o desejo de cá voltar daqui a um ano com novas ideias, com novas propostas, porque é assim que se faz avançar a sociedade, através das interações, neste caso humano-humano, mas pode acontecer daqui, não digo no segundo simpósio, mas no terceiro simpósio, estejamos aqui todos com robôs a conversarem connosco e a dizer: eu não sou consciente. Bom regresso. Ok, obrigado. Entretanto, podes ficar. Bom, muito bem. Preparámos aquilo que, depois de uma discussão aturada e com algum combate, digamos assim, e bom, combate de ideias, preparámos aquilo que é um manifesto, que pedia que projetasse e que eu vou, de forma robótica, não muito robótica, espero eu, ler, e que nos pareceu ser, de alguma forma, uma boa maneira de acabar este simpósio, propor novas direções. Portanto, eu vou ler, as pessoas, obviamente, pensarão aquilo que quiserem, depois, eventualmente, iremos tornar disponível publicamente este manifesto e, portanto, tem 7 pontos. Chamámos-lhe o Manifesto de Alcochete porque, efetivamente, é totalmente justo, foi muito bem organizado o simpósio do ponto de vista logístico, foi excelente, estão, aliás, parabéns. E, portanto, começo. O desenvolvimento da inteligência artificial e a sua aplicação a praticamente todos os aspectos da vida humana veio colocar problemas sociais e éticos novos que implicam a colaboração em termos metodológicos de várias áreas do conhecimento, com especial relevância para a filosofia e para as ciências da computação. Pronto, e acabei de destruir, o que é que eu faço? Onde é que eu clico? Mude, por favor, consegue? Ok, obrigado. Então, as tecnologias de inteligência artificial não são neutras. A inteligência artificial é uma área das ciências da computação, cujo objetivo é a construção de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigem a inteligência humana. As tecnologias de IA implementam uma nova forma de racionalidade, podendo gerar decisões de forma autónoma, que têm impacto nas sociedades contemporâneas e na nossa civilização. São, por conseguinte, e também tecnologias transcendentes, com a capacidade para alterar irreversivelmente os nossos modos de vida e o que significa ser humano. Consequentemente, devem a filosofia e as ciências sociais e humanas, em colaboração com as ciências da computação, procurar compreender o impacto atual e futuro da IA nas sociedades humanas, nomeadamente repensando as metodologias de colaboração científica, formulando novos significados para o que idealmente se deve esperar da implementação
generalizada desta tecnologia e procedendo à sofisticação da inteligência artificial no sentido de assegurar, tanto quanto possível, o sentido ético e humanista da sua aplicação. A inteligência artificial, na sua vertente conexionista, inspira-se na estrutura e funcionamento do cérebro. Como tal, é necessário compreender os processos no cérebro e de que modo e em que circunstâncias podemos utilizar essa compreensão para transcender de forma eticamente adequada a própria inteligência humana, nomeadamente em termos de velocidade de processamento, representação e construção do conhecimento, produção de decisões e respectiva justificação. No contexto dos pontos anteriores, é também relevante a colaboração entre a filosofia e as ciências da computação com o direito e com as ciências políticas, no sentido de pensar a jurisprudência digital e fomentar os direitos humanos digitais. Para a concretização dos pontos anteriores, é necessário proceder à constituição de uma comunidade multidisciplinar e aberta, congregando a atuação de especialistas em torno de reuniões científicas, programas de formação e projetos de investigação que se revelem de interesse científico e estratégico para o país. E, finalmente, sendo o impacto social da inteligência artificial um tema de interesse público, afetando diretamente as pessoas, é necessário constituir mecanismos mediáticos capazes de assegurar a disseminação dos resultados gerados pela investigação científica sobre os temas, quer ao público especializado, quer ao público em geral. Agradeço. Faz favor. Duas pequenas alterações. No ponto 1, Ok. ponto 1, Eu vou só pedir a mesma coisa, que esperem que o microfone chegue para fazerem algum comentário, por favor. Primeiro slide, por favor. Obrigada. ponto 1. O primeiro slide. Exatamente. Regi, por favor, primeiro slide. Posso? Sim. É muito rápido. Íamos só pedir, nós gostaríamos, quem quiser assinar o manifesto, vamos discutir isto aqui, Claro. tem concordado, mas todos nós, bom, discutimos tudo isto, mas Não, eu quero mesmo assinar o manifesto com as seguintes alterações. O que eu sugiro é, nós não podemos... esta é uma proposta de documento de manifesto que se dirige a duas comunidades, mas no fundo a toda a comunidade tem preocupações com este problema. E queremos aberto e queremos que as pessoas subscrevam o manifesto. Por isso, nós vamos distribuir o manifesto, as pessoas farão os seus comentários sobre o documento, ele é consensualizado e a partir dessa altura... Exatamente. Aqui Claro. não há Então está bem. Não há condições, está bom? E terminamos assim estes nossos 2 dias, este dia e meio, e agradeço obviamente a presença de todos aqui no Fórum Cultural de Alcochete. Em nome de Alcochete e sobretudo da Câmara Municipal, agradecemos a escolha também da organização para podermos guiar este evento e para podermos ser a casa deste momento que consideramos tão importante para aquilo que são as pesquisas e os estudos em inteligência artificial. Em meu nome e em nome da equipa, resta-me apenas agradecer-vos então esta presença e desejar-vos um resto de bom dia. Obrigada.